Saber Direito desta semana é com o procurador do Estado de São Paulo e professor Newton Carlos Coutinho. O curso é sobre direitos sociais e legislação social. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá a todos. Meu nome é Newton Carlos Coutinho. Sou procurador do Estado de São Paulo, atualmente lotado em Brasília, e professor junto à UNB, Universidade de Brasília. Vou falar com vocês essa semana no programa Saber Direito dos direitos sociais, com ênfase nos direitos trabalhistas, que são uma categoria bastante importante e muito peculiar em relação a esses direitos. Mas antes de tratar especificamente dos direitos sociais, vamos falar um pouco sobre os direitos fundamentais. Que direitos são esses? Que categoria é essa de direitos que tanto se fala? Por que eles são tão importantes? Por que são tão relevantes na nossa vida? Primeiro, precisamos saber o conceito. O que devem ser entendidos por direitos fundamentais? Quais são os direitos fundamentais que nós temos em nossa vida? Os direitos fundamentais pertencem a todos os indivíduos, sejam eles brancos, negros, amarelos, pardos, etc. São direitos que, pela simples razão de sermos seres humanos, todos nós os possuímos. São direitos que nos acompanham desde a nossa concepção e vão até o fim da nossa vida. Para alguns autores, na verdade, esses direitos se estendem além da morte. São direitos que são protegidos mesmo que o indivíduo tenha morrido, que ele não exista mais. Outros, porém, entendem que esses direitos são protegidos, mas são protegidos em relação aos familiares dessas pessoas. O que estou querendo dizer com vocês em resumo? Por exemplo, a memória dos mortos, a honra e a dignidade de uma pessoa que já morreu. Essa pessoa tem esse direito protegido, tem esse direito tutelado, ou com sua morte esse direito se exaure, ele se acaba. Para alguns autores, esse direito dele é protegido mesmo após a morte. Para outros autores, esse direito continua a ser protegido, mas não em relação a esse titular, que já morreu, mas sim em relação aos seus herdeiros. Ou seja, os herdeiros são aquelas pessoas que querem que a memória, o respeito, a honra de um ente querido que faleceu seja preservada. Este é apenas um dos muitos direitos fundamentais que existem em nosso convívio, em nossa sociedade. Então, esses direitos serão analisados de forma detalhada nessa aula e nas próximas aulas falaremos especificamente dos direitos dos trabalhadores, ok? Espero que vocês apreciem essas aulas e nós possamos trabalhar bem com elas durante todo o desenvolver do programa. Sem perda de tempo, então, vamos apresentar aqui algumas das características dos direitos fundamentais. Como eu falei, são direitos inerentes às pessoas, direitos que todos devem possuir. Então, por conta disso, algumas características dele são muito relevantes e estão relacionadas com a sua função. Primeira característica dos direitos fundamentais é a sua indisponibilidade. Ou seja, o titular de um direito fundamental não pode abrir mão desse direito, não pode dele dispor, não pode desistir desse direito. Tá? Por quê? Porque é um direito realmente essencial à vida da pessoa, para a manutenção da dignidade da pessoa humana, para que essa pessoa possa viver de forma calma, tranquila, com felicidade e com respeito à sua condição de ser humano. Esse direito tem que ser preservado de qualquer forma. Ainda que a pessoa queira não exercer esse direito é indisponível. E sendo indisponível, derivam outras consequências. Se ele é indisponível, ele não pode ser alienado. É, portanto, um direito inalienável. Ou seja, eu não posso vender meu direito à saúde, não posso vender o meu direito à liberdade, não posso cumprir pena, por exemplo, no lugar de outra pessoa, porque esse direito, ele não pode ser transferido de uma pessoa para outra. Ele não pode ser alienado, não pode ser vendido, não pode ser cedido, né? Por não ser alienável, esse direito também ele é imprescritível. Ou seja, eu sou o titular desse direito e, sendo o titular desse direito, eu posso exercê-lo
a qualquer momento. Ou seja, se por muito tempo eu aceitei a condição de ser escravo, o fato de ter sofrido isso por um período X não faz com que eu venha perder esse direito pelo seu não exercício durante algum dia. Esse direito é um direito fundamental da minha pessoa, o direito de não ser escravo, o direito à liberdade. Então, esse direito eu posso exercê-lo a qualquer momento, ele não pode prescrever. Porque, do contrário, nós teríamos a perda desse direito, o que não é admissível no nosso ordenamento jurídico. Vocês vão ver que os direitos fundamentais possuem várias características relevantes, várias características importantes que fazem desses direitos uma categoria relevante, uma categoria diferenciada, né? Falei com vocês já aqui em indisponibilidade e irrenunciabilidade. Temos também a intransmissibilidade, ou seja, eu não posso transmitir esse direito de uma pessoa para outra. Foi como eu falei, uma pessoa não pode cumprir pena no local da outra. Uma pessoa não pode pagar para que um indivíduo tenha sua liberdade suprimida e cumpra a pena em seu lugar. Por quê? Em razão das finalidades, das funções desse direito para o ser humano. A doutrina aponta ainda como característica dos direitos fundamentais essa vitaliciedade. Ou seja, o direito vai me acompanhar durante toda a minha vida. E como falei, em algumas hipóteses, para alguns doutrinadores, até além, depois da minha morte. São direitos, portanto, universais. Direitos que são garantidos a todas as pessoas e que não podem ser violados em hipótese alguma. Por que estou frisando isso com vocês? Porque o conhecimento sobre as características dos direitos fundamentais, ele vai nos auxiliar muito no momento em que formos tratar do nosso objetivo principal, que são os direitos sociais. Os direitos sociais, como vocês verão, eles se caracterizam como uma categoria de direitos fundamentais, uma categoria específica, mas que possui todas as características anteriores que eu já mencionei com vocês. Ainda falando sobre características, podemos falar ainda em irrevogabilidade e proibição de retrocesso. O que é proibição de retrocesso? Os direitos fundamentais, eles são conquistados ao longo do tempo. São direitos que vêm de uma luta antiga dos homens. Então, são direitos que são reconhecidos paulatinamente. Só que, uma vez reconhecidos, esses direitos não podem ser perdidos. Esses direitos têm que ser mantidos e tutelados para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Aliás, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Quando eu falo em direitos fundamentais, quando eu falo em direitos sociais, quando eu falo em direito dos trabalhadores, eu estou falando, em última análise, dignidade da pessoa humana. Ok? Esse é uma informação importante que eu acho que vai nos ajudar muito para que a aula caminhe tranquilamente. Ok? Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês ainda em relação às características? Vocês podem ver ainda que os direitos fundamentais têm que ser protegidos realmente pelas pessoas. E aí nós falamos em efetividade, autoaplicabilidade e complementariedade. O que eu quero dizer? Autoaplicáveis. Não é necessário uma lei, que exista uma lei para que o direito fundamental seja protegido. Meu direito à liberdade, ele tem que ser protegido porque eu sou um ser humano. Eu tenho dignidade. E para manter essa minha dignidade, eu tenho que ter a minha liberdade. Liberdade de ir e vir, etc. Tá? Claro, em determinadas hipóteses específicas, esse direito fundamental ele pode ser, digamos assim, regulamentado ou delimitado. Tenho direito à liberdade? Sim, tenho direito à liberdade, desde que não ofenda nenhum outro bem jurídico de outra pessoa. Por exemplo, ordenamento jurídico brasileiro, o que nós temos? A proteção da vida da pessoa humana, a proteção do patrimônio da pessoa. Se um indivíduo viola algum desses direitos, se um indivíduo furta, rouba, mata, destrói de qualquer forma um direito de outra pessoa, ele tem que ser punido. Nessa hipótese, então, esse direito à liberdade dele pode ser tolhido, mas com regras.
Então, eu tenho que respeitar o direito ao contraditório, ampla defesa, né? Ou seja, vários direitos e garantias que essa pessoa vai ter para que seu direito seja realmente garantido e protegido da forma como ele deve ser, né? E já caminhando para o tratamento dos direitos sociais, acho importante frisar a questão da impossibilidade de retrocesso. Os direitos sociais, como nós veremos, né, é uma categoria de direitos fundamentais que foi conquistada num segundo momento, talvez numa segunda geração, ou para alguns, sob uma segunda ótica. Tá? São direitos que fazem parte, que pertencem a determinadas pessoas por características específicas que nós iremos tratar um pouquinho adiante. Mas antes, gostaria de passar para vocês aqui uma pergunta que nos foi encaminhada por um de nossos ouvintes aqui, de um de nossos telespectadores. Por favor. O que é a disciplina Legislação Social e qual sua relação com os direitos sociais e os direitos fundamentais? Então, o tema é direitos sociais. O que é a legislação social e onde ela se encaixa dentro desse universo de direitos fundamentais? O que eu estou querendo dizer para vocês é qual é o objeto de estudo da legislação social e o que esse objeto de estudo tem relação com os direitos fundamentais, com os direitos sociais. Eu diria para vocês, de uma forma bem simples, bem resumida, para nós termos um conceito mais definido, que a legislação social é o estudo das normas jurídicas que tratam dos direitos sociais, dessa segunda categoria de direitos fundamentais que nós iremos tratar futuramente. Falei para vocês que os direitos fundamentais, eles têm determinadas características, eles vão evoluindo. Dessa evolução, esses direitos começaram a ser ampliados. Como eles foram ampliados? Em razão do desenvolvimento da sociedade. Começou-se a verificar que as pessoas, que os seres humanos, precisavam de mais direitos, né? Esses direitos tinham que ser ampliados, conquistados e, principalmente, mantidos. Esses direitos têm que ser protegidos e tutelados de forma incisiva, de forma direta, pelo Estado, pelos órgãos que cuidam, responsáveis pela manutenção dessa dignidade da pessoa humana. Tá? Então, o que acontece? Essa legislação social, essas leis que tratam dos direitos sociais, que nós ainda iremos analisar, queremos saber especificamente quais são esses direitos, esse é o objeto de estudo dessa disciplina, objeto de estudo da legislação social, né? No livro que eu trato especificamente da legislação social, eu faço uma abordagem, obviamente, sobre os direitos trabalhistas, que vão ser esses direitos que eu entendo que são uma categoria bastante relevante no nosso universo, só que não se exaurem nesses direitos. Os direitos fundamentais, os direitos sociais, não se resumem apenas aos direitos dos trabalhadores. A Constituição, ela positiva esses direitos e de forma ampla. O que a Constituição diz? Ela diz aqui no seu artigo 6º, se me permitem a leitura, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados, na forma da lei. Ou seja, todos esses direitos que eu acabei de mencionar para vocês, que constam no artigo 6º, são direitos sociais. Correspondem à segunda geração, à segunda dimensão de direitos fundamentais. O que há de comum entre eles? Qual é o ponto que une, que vincula todos esses direitos que eu mencionei com os senhores até este momento? Direitos sociais são uma categoria diferente